Reverendíssimo Padre José Henrique, a quem todos nós rendemos graças a Deus no dia de hoje pelo dom do seu sacerdócio e a quem também todos nós rezamos pedindo a sua fidelidade, a sua felicidade, a salvação do Senhor e também das almas que lhe serão confiadas. Reverendíssimos sacerdotes aqui presentes, a quem saúdo na pessoa do nosso digníssimo pároco, Padre Voli, religiosas presentes, caros seminaristas, pais do Padre José Henrique, irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, nós estamos juntamente com o Padre José Henrique, celebrando a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. E por isso gostaria que nós meditássemos alguns pontos, rapidamente, sobre o sacerdócio e o Sagrado Coração de Nosso Senhor e o Sagrado Coração de Jesus. Especificamente, gostaria que nós meditássemos em 3 pontos principais. Primeiramente, que nós víssemos claramente que o sacerdócio nasce do Sagrado Coração de Jesus. É um dom do coração de Jesus à igreja e também àquele que o recebe. Em segundo lugar, gostaria que nós meditássemos sobre como o sacerdócio, que é dom de Deus, é sustentado também pelo Sagrado Coração de Jesus. E por fim, gostaríamos que nós meditássemos como o sacerdote é chamado a ter o coração igual o coração de nosso Senhor, igual o coração sagrado de Jesus. Todos nós sabemos, amados irmãos, que o sacerdócio não é obra humana. Não foram homens que convencionaram e que inauguraram o sacerdócio na igreja, mas é o próprio Cristo que, ao fazer-se presente neste mundo, reuniu em torno de si alguns homens, chamou-os, especialmente na Quinta-feira Santa, mandando que eles fizessem aquilo que viram Jesus fazer, perpetuassem o dom da Eucaristia, fazer isto em memória de mim. É o próprio Cristo que chamou a estes homens e fez a igreja com os seus sacerdotes. É o próprio nosso Senhor que chama, e Ele mesmo faz questão de falar no Evangelho: não foste vós que me escolhestes, como se fosse uma decisão meramente humana, mas fui eu que vos escolhi. O sacerdócio em geral, ele nasce de Cristo, mas também o sacerdócio nas pessoas particulares, nos sacerdotes particulares, ele também nasce de Cristo, nosso Senhor. É Deus que chama a quem Ele quer, muitas vezes fugindo à lógica humana, muitas vezes contrariando as expectativas humanas, aos planos humanos. Deus chama a quem Ele quer, por mais contraditório que possa parecer esse chamado da parte de Deus. Muito exemplificativo deste fato, nós poderíamos tomar emprestado o lema do Padre Gabriel, quando, pois, ele toma para si o seu lema, tirada daquela passagem de São Pedro com Nosso Senhor. No capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, logo depois que Jesus multiplica pela primeira vez os pães, Nosso Senhor ordena que os seus apóstolos subissem na barca e fossem até o outro lado do lago de Genezaré. Nosso Senhor não vai com eles, Nosso Senhor se retira para rezar. Quando os apóstolos estavam indo para lá, uma grande ventania tomou conta da barca. Os apóstolos ficaram agitados e São Pedro, sempre à frente, também um tanto quanto agitado. Mas eis que ao longe aparece Nosso Senhor. Eles diziam: eis que é um fantasma, eis que não é alguém humano. E Nosso Senhor tranquiliza-os e diz: não temas, não tenhais medo, porque sou eu. São Pedro, no ímpeto, sempre como teve, diz: se for vós, Senhor, permita que eu ande sobre as águas. E Nosso Senhor então diz: vem, Pedro, até mim.
é nosso Senhor que chama. Andar sobre as águas é uma coisa que, humanamente falando, é impossível. Andar sobre as águas é algo que ninguém poderia querer para si, porque não é do homem andar para as águas, mas é Deus que chama. E assim nós vemos a grandiosidade do coração de nosso Senhor, que quis precisar de homens, que quis chamar homens para serem seus filhos prediletos, para serem o amor do seu coração, parafraseando o nosso amado padroeiro, São João Maria Vianney. E assim, é isso que nós temos na pessoa do Padre José Henrique, alguém que foi chamado por Deus. Não é alguém que abrogou a si o dom do sacerdócio, mas alguém que foi chamado, alguém que foi consagrado, alguém que foi pensado desde toda a eternidade por Deus, para ser o seu predileto, para ser o seu sacerdote, para ser sacerdote do Deus Altíssimo. Mas, amados irmãos, uma vez que o sacerdote ele é chamado por Deus, ele é chamado por Deus a fazer algo que é muito grande, a ser ministro de Deus. Se para representar o povo, por exemplo, na política, nós vemos como é difícil atender aos anseios de todas as pessoas, como é difícil fazer as coisas que competem e que fazem referência a todas as pessoas, quão mais difícil não é fazer as coisas que Deus nos manda. Ser ministro não somente de um homem, não somente representante de uma associação, não somente representante de algo humano, mas o sacerdote, ele é representante de Deus, nosso Senhor. E disso resulta que para que a gente possa cumprir a vocação, para que o Padre Zé Henrique possa cumprir a missão que Deus lhe deu, é necessário então que ele sempre encontre no coração de Jesus o sustento para o seu ministério. É uma verdade referente a todos nós. É o próprio Cristo que nos diz: sem mim nada podeis fazer. É o próprio Cristo que diz: um ramo, se não está ligado ao tronco, ele seca, ele morre. E se isso vale para a totalidade dos fiéis, quanto mais valerá isso para o sacerdote. Encontrar em Cristo a força, o sustento para viver bem o seu ministério. Não é nas obras humanas que serão encontradas a identidade sacerdotal, não é nas obras humanas que nós encontraremos a força para se viver o sacerdócio, mas é sobretudo em Cristo nosso Senhor. Agora, parafraseando o Padre Renan, na sua ordenação sacerdotal, a nossa vida só terá sentido e será fecunda quando nós estivermos enraizados em Cristo nosso Senhor. A nossa vida está sempre fecunda em Cristo nosso Senhor. E a gente tem que sempre aprender isso, como cristãos leigos, mas sobretudo também como sacerdotes, a colocar sempre a nossa esperança, o nosso sustento em Cristo nosso Senhor, por meio da oração, por meio da adoração, por meio do encontro com o nosso Senhor, por meio das nossas palavras que nos levam a nosso Senhor. Tudo na nossa vida, para ser fecundo, precisa desta nossa ligação íntima com o nosso Senhor. E é por isso que São João Paulo II, na sua carta aos sacerdotes, ele diz que é no coração de Jesus que o sacerdote encontra a fonte da sua identidade, ou seja, de quem ele é, e também da sua fidelidade. É Deus que dá a nós as graças necessárias para o cumprimento do nosso ministério. Da nossa parte é necessário que nós busquemos estar com Cristo. Lembremos sempre: vita enim est com Cristo. A nossa vida está com Cristo, nosso Senhor. Mas também, amados irmãos, o sacerdote ele não recebe na sua ordenação somente uma participação num certo poder que Cristo tem e confere aos sacerdotes e confere à sua igreja. O sacerdote deve, sobretudo, ter uma conformação do seu coração com Cristo nosso Senhor. Mais uma exigência que todos nós como cristãos temos, todos nós como outros cristos, como cristãos, temos uma obrigação de resplandecer na nossa vida aquilo que Cristo é. Mas muito mais o sacerdote, pela grandiosidade da vocação que Deus lhe deu,
pelo ministério que desempenha, fazendo as vezes de Deus, tem que ter essa configuração com Deus nosso Senhor. É o próprio nosso Senhor que promete pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 5, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E é a grande busca que também nós temos que ter, enquanto sacerdotes, para que a fecundidade aconteça no nosso ministério. Estar em Cristo, aurir o sustento da nossa vida em Cristo, para que possamos ser, de fato, Cristo nosso Senhor. Para que o nosso coração, de fato, seja como o coração de Cristo, para que nós tenhamos a capacidade de, como ouvimos no Evangelho da Santa Missa de hoje, dar-nos inteiramente como Cristo deu, do seu lado, pendente na cruz. Já não bastasse a sua entrega absoluta, a humilhação que sofreu, nosso Senhor dar-se todo e inteiro, dando até mesmo as suas últimas gotas de sangue, dando até mesmo as suas últimas gotas de água do seu corpo. Na cruz, de fato, nosso Senhor fez-se tudo para todos. E o sacerdote, de certa maneira, também é chamado a ser isso, a ser tudo para todos, como também o Padre João Bosco nos lembrou no dia da sua ordenação sacerdotal. Ser tudo para todos significa que nós temos que ter o coração como nosso Senhor, desapegado, compadecido, um coração que se deixa ferir pelas dores do povo, que busca a ovelha perdida, que vai atrás até mesmo daquela ovelha mais longínqua, daquela ovelha mais rebelde. Esse é o coração de nosso Senhor, que nós hoje aqui também rezamos, para que o Padre José Henrique possa ter em sua vida. Um coração do bom pastor, que se inclina sobre os pobres, sobre os pecadores, que vai atrás dos cansados e abatidos para conferir-lhe força no dia a dia. Não um coração de funcionário, mas um coração de pai. Não um coração distante, mas um coração que sofre e se alegra com o seu povo. E se tudo isso é grande, se o mistério que nós celebramos é imenso, em Cristo nosso Senhor, nós sempre encontraremos a força para viver toda esta grandiosidade que nos é exigida pelo ministério sacerdotal. E assim, vivendo aquilo que colocou no seu lema sacerdotal, fazendo da sua vida um amor a Deus, tendo a certeza do amado de Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Com certeza tereis o ministério fecundo, podereis ajudar com que muitas almas cheguem ao céu e, sobretudo, também salvareis a vossa alma. Vamos pedir no dia de hoje ao Sagrado Coração e à nossa boa Mãe do Céu, aquela que gerou esse sacratíssimo coração de nosso Senhor na carne, que ela seja o refúgio, que ela seja sempre um amparo, que ela seja realmente a mãe do céu do Padre José Henrique, para que ele que recebeu esse dom de Deus, para que ele que foi chamado por Deus, sustentado por Deus e chamado a ter um coração conforme o coração de nosso Senhor, possa de fato reunir tudo isso em si, possa viver o seu sacerdócio, de modo então a levar muitas almas para o céu, a fazer-se uma doação completa da sua vida e, sobretudo, um dia, juntamente com o rebanho que angariou para Deus e que conduziu ao céu, possa estar celebrando, não mais numa missa aqui na terra, mas na missa eterna no céu, cantando eternamente as maravilhas do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.